É o seguinte, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos começar um assunto novo, um assunto muito importante, um assunto muito legal e está entre os 5 temas. Ah, beleza. E ele está ele está entre os 10 temas mais cobrados dos grandes vestibulares, tá? Eu tô falando sobre as fontes de energia, tá certo? As fontes de energia. Todos os grandes vestibulares, seja Enem, seja Unesp, seja Unicamp, seja FUVEST, enfim, qualquer um dos grandes vestibulares do Brasil, um dos temas mais cobrados, um dos 10 temas mais cobrados, são as fontes de energia, tá certo? E além das fontes de energia, pessoal, nós vamos conversar também sobre a chamada matriz energética brasileira, tá certo? O que significa matriz energética, pessoal? Matriz energética significa o conjunto, né? Como é que a energia é gerada no Brasil? Então, o conjunto da geração de energia no Brasil, a gente chama de matriz energética. Então, quando você olha a matriz energética num país, você basicamente está olhando a forma como aquele país gera energia, tá? E aí você vai ter a hidroelétrica, você vai ter o petróleo, você vai ter energia solar, né, chamada de fotovoltaica, a energia dos ventos, que é a eólica, enfim. Aí você vai ter, né, na hora que você for conhecer a matriz energética de um país, você conhece as fontes de energia daquele país. E qual é a porcentagem de energia que é gerada por cada um deles? Por exemplo, no caso do Brasil, a nossa matriz energética ela é muito dependente da hidroelétrica, porque a maioria da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas, né? Vem das barragens, que é a energia gerada através da força da água dos rios. Então, a maior parte da energia do Brasil vem das hidrelétricas, tá? E quando você olha a matriz energética do Brasil, você vê que tem muita hidrelétrica, você vê que tem um pouco de petróleo, um pouco de fotovoltaica, um pouquinho de eólica, tem também a nuclear. Então, assim, você conhecer a matriz energética de um país, pessoal, é você conhecer a forma, a maneira, né, que aquele país tem para gerar energia. Então, esse é um assunto muito importante. Nós vamos ficar aí algumas aulas falando sobre ele. Nós vamos conversar sobre os tipos de energia, as fontes de energia, a matriz energética brasileira. Vamos falar sobre recursos, sobre fontes naturais renováveis, sobre fontes não renováveis, fontes alternativas. Nossa, pessoal, é um assunto muito extenso, mas é um assunto muito legal. Particularmente falando, eu gosto muito desse assunto, manjo bem dele e tenho bastante coisa para contar para vocês. É um assunto muito importante para vestibular. Já deixo novamente aqui a minha fala com vocês. É um assunto nível 5 de vestibular, né? A importância dele é grau 5, é um dos 10 temas mais cobrados dos vestibulares. E todos os anos ele aparece nos grandes vestibulares do Brasil. Então, hoje a gente começa o nosso assunto sobre fontes de energia e sobre a matriz energética brasileira. Convido vocês para a gente encarar aí esse assunto. Ele com certeza é um assunto muito legal, muito interessante, vocês vão gostar bastante e eu tenho muita coisa para contar para vocês. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, pessoal, para a gente começar, né, a debater esse assunto, né, de geração de energia, de matriz energética, eu queria mostrar para vocês um videozinho bem legal. Ele tem 4 minutinhos, é bem curtinho, e ele fala um pouquinho sobre a geração de energia no Brasil e também a sua distribuição, para vocês entenderem como aí que funciona. Beleza? Dá só uma olhadinha. É bem bacaninha para começar o nosso assunto.
Você já se deu conta de como a gente depende de energia hoje em dia para viver? Parece mágica, né? Algo vem pelos fios até as tomadas, é só ligar os aparelhos e lâmpadas e pronto. Normalmente a gente nem lembra que ela existe, só lembra quando fica sem. Você sabe de onde vem a energia que a gente usa? Cada país tem a sua matriz energética, que são as fontes usadas para a produção de energia. Na Europa, por exemplo, são mais comuns as termoelétricas a carvão ou a diesel e as usinas nucleares. Se bem que isso já está mudando em alguns países, né? O Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, porque usa fontes que são consideradas mais sustentáveis. A maioria da energia produzida aqui vem de usinas hidrelétricas. Para fazer uma hidrelétrica, primeiro, um rio é represado com uma estrutura de ferro e concreto. Nesse local são instaladas as turbinas, equipamentos gigantescos que por dentro têm forma de catavento. Com a força da água, essas turbinas giram e acionam os geradores, que vão produzir a energia. Mas o problema por aqui é que as usinas hidrelétricas estão muito distantes dos locais de maior consumo. Então são necessários muitos quilômetros de redes de transmissão para que a energia chegue às casas, empresas, cidades. E o que isso tem a ver com você? Tudo! Deixa eu te mostrar de um jeito mais fácil de entender. Imagine que esse pote, cheio de balinhas, é uma grande usina hidrelétrica. A energia sai daqui e segue pelas redes de transmissão até as casas ou empresas. Legal isso, né? Muito bom quando tudo funciona, mas pode acontecer algo nesse caminho. E a energia não chegar onde tem que chegar. Ficar um tempo sem chover na região da represa que abastece as usinas, por exemplo. Outro problema é que quanto maior a distância que a energia tem que percorrer, maiores são as perdas. Isso tudo torna o sistema menos eficiente e a energia mais cara. Uma saída para ter energia mais barata e confiável, ou seja, sem tantos riscos de queda, é a geração distribuída, que produz energia próximo ao local de consumo. Para carregar o celular, hoje tem esses carregadores portáteis, que são baterias que a gente leva no bolso, não é mesmo? Então, com a geração distribuída, é como se existissem várias dessas baterias perto das casas e empresas. As baterias seriam as usinas que podem ser abastecidas com diferentes recursos naturais, dependendo da região. Vento, gás natural, vapor, até lixo pode ser usado para produzir energia. A Siemens, além de produzir equipamentos para gerar e distribuir nessas redes menores e mais eficientes, também tem soluções para tornar esse sistema de geração distribuída mais inteligente. São sistemas digitais que monitoram e controlam tudo para que não falte energia para o consumidor. Também analisam o consumo e identificam quando tem algo de errado na rede, como uma ligação irregular, que acaba desviando parte da energia. Outro assunto que tem tudo a ver com a Siemens e energia é a transição energética. Quer saber do que eu estou falando? Vai ter que assistir ao próximo episódio para ter tudo sobre a Siemens na ponta da língua. Tchau! Bom, é uma propagandinha aí da empresa que patrocinou o vídeo, né? Faz parte do processo, né, pessoal? Um vídeo de qualidade faz parte do processo. Então, a partir da aula de hoje, né, nós vamos aí falar, então, né, conversar sobre a matriz energética do Brasil, tá? E junto com a matriz energética do Brasil, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre as fontes de energia, né? Vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Uma coisa que é interessante vocês saberem é sempre assim, né? É você entender, por exemplo, onde que essa fonte é gerada, onde que está a base para a geração dessa fonte energética. O Brasil tem grandes reservas? Não tem.
Quais são os pontos positivos dessa fonte energética? Quais são os pontos negativos? Então, é por aí que o vestibular vai, tá? É por aí que o vestibular vai. Principalmente falando sobre impactos ambientais, falando aí nessa linha de fonte de energia e a forma como elas são utilizadas, como essa energia é processada. É nessa pegada que o vestibular costuma cobrar de vocês. Vamos começar umas análises aqui, pessoal. Dá só uma olhada nesses primeiros dois gráficos. Lembrando que fonte de energia e gráfico, pessoal, é um prato cheio, tá? Porque a matriz energética, né, ela basicamente se explica através de gráficos, né, para você saber quanto de energia é gerado em cada uma das fontes, né? Então é importante conhecer cada uma delas. Bom, então olha só, aqui nós temos dois gráficos, tá? Esses dois gráficos, eles estão mostrando a matriz energética do Brasil de 2013 e 2014, tá? Ou seja, a quantidade de energia que é produzida no Brasil em cada uma de suas fontes, tá bom? Então dá para a gente ver aí, né, claramente falando, que nós temos, então, ali em 2013, nós temos a energia hidráulica, nós temos o gás natural, a biomassa, derivados de petróleo, carvão e derivados, nuclear e eólica, que basicamente o que tem em 2014 também é o mesmo comparativo. Então, pessoal, essa é a matriz energética brasileira, tá? Nós temos a energia hidráulica, que é a energia que vem através da água dos rios. Nós temos o gás natural, que é aquele gás retirado, né, dos combustíveis fósseis. Nós temos a biomassa, tá? A biomassa é a queima de algum composto orgânico, tá? Então, um exemplo de biomassa é a lenha, um exemplo de biomassa é o etanol, tá? Então, quando você faz a queima de algum composto orgânico, né, de algum composto que você plantou, por exemplo, né, isso a gente chama de biomassa, tá? Bagaço de cana é biomassa, diesel de mamona é biomassa, etanol é biomassa, lenha é biomassa, tá? Então, quando você pega aí, né, uma matéria orgânica e você faz a queima dela para gerar energia, a gente chama de biomassa, tá? Temos também os derivados do petróleo, como gasolina, diesel, né? O carvão, né, que no caso é o carvão mineral, tá? Não é o carvão vegetal, que é o carvão do nosso churras, é o carvão mineral. Temos também a energia nuclear, né, que no caso no Brasil elas estão localizadas no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Angra, e o Brasil tem Angra 1, Angra 2 e agora finalizando Angra 3, que por sinal será a nossa terceira usina nuclear, né? Mas o Brasil tem planos ambiciosos para a energia nuclear. Nós vamos conversar sobre isso quando chegar essa parte. Temos também aí a energia eólica, né, que é energia pela força dos ventos, e vocês podem perceber que a energia fotovoltaica, que basicamente falando é a energia solar, ela acaba não aparecendo nessa lista. Por quê, pessoal? Porque o Brasil não tem uma geração de energia através da força do sol que seja representativa em 2013 e em 2014. Em 2020, isso está mudando, tá? Isso está mudando. Foi inaugurada recentemente no estado do Piauí a maior usina fotovoltaica do Brasil, uma usina gigante lá no sertão do Piauí, que tem sol basicamente o ano inteiro. Então, o Brasil está começando a investir mais em energia fotovoltaica, que a gente também chama de energia solar. E aqui só uma explicação rapidinha, tá, pessoal, para que vocês não confundam. Às vezes, na casa de vocês, os pais de vocês colocaram painéis solares para aquecer a água. Então, coloca o painel no telhado, tem uma mangueira lá dentro desse painel, né? A água circula dentro dessa mangueira e com o calor do sol, essa água vai esquentar. Isso é bom, né? Porque gera economia de energia na sua casa. No entanto, pessoal, esse sistema, tá, de painel solar, ele não está gerando energia, beleza? Ele está simplesmente aquecendo a água da sua casa a partir do calor do sol. Quando você tem a geração de energia pela luz do sol, a gente chama isso de energia fotovoltaica, tá? Que são os painéis solares que geram a energia para ser consumida na sua casa.
ou na empresa dos seus pais, enfim. Isso agora está se disseminando, tá? Muitas empresas estão investindo nisso, porque, na nossa região que a gente mora, aqui no estado de São Paulo, a gente tem praticamente mais de 300 dias de sol por ano. São 300 dias que você pode gerar energia sem depender da energia que vem da rua. Porque o bom desses painéis fotovoltaicos não é que você perde a energia da rua, é que você deixa de usar a energia da rua. Aí de noite ou num dia que de repente está muito nublado e está gerando pouca energia, você consegue consumir da rede normal. Então é muito legal a energia fotovoltaica para colocar em casa, empresa, em prédios, muito interessante, mas é legal vocês saberem diferenciar. Aquele painel solar que só esquenta a água na sua casa, ele como o próprio nome já diz, né? Ele é um painel solar, e quando você tem, né, a geração de energia na sua casa, você tem um painel fotovoltaico, tá? Mas quando a gente chegar nessa fonte de energia, eu explico com mais calma para vocês, é só para não confundir, porque às vezes, né, pensa assim, tem energia solar em casa, tem um painel que esquenta a água. Não, né? Você usa a energia solar, mas você não está gerando energia para sua casa, tá? Que no caso são os painéis fotovoltaicos. Então dá para a gente perceber, pessoal, que a matriz energética brasileira ela é bem diversificada, né? Notem aí que ela possui uma grande diversidade. No entanto, nós temos uma grande dependência da energia hidráulica, tá? Que é gerada pela força das águas das hidrelétricas. Há uma grande dependência disso, né? Então, se você observar em 2013, 70% da energia que era gerada no Brasil vinha das hidrelétricas, né? Então, é praticamente 2/3, né, de toda a energia do Brasil vem das hidrelétricas. Isso é muito bom por um lado e muito ruim pelo outro, né? Por um lado, isso é muito bom, pessoal, porque a matriz energética do Brasil, ela é muito limpa, né? O que significa a matriz ser muito limpa? Ela gera poucos poluentes. Porque qual que é a geração de poluente de uma hidrelétrica? Nada. A água entra na parte de cima, passa pelo gerador, né? Roda lá o rotor e sai a mesma água na parte de baixo, né? Então, tecnicamente falando, para fazer a geração da energia, eu não falei para construir a usina, beleza? Para fazer a geração da energia, não tem segredo, né? É uma energia limpa, é uma energia renovável, né? A água do rio passa ali e vai continuar passando. Então, por um lado, é muito positivo, tá? Muito positivo mesmo, porque é uma fonte limpa, não agride o meio ambiente. É muito menor que carvão, por exemplo, né? Você vê na China, vocês devem ter visto essa reportagem, ficou muito famosa, na China e na Índia. Tanto a China quanto a Índia, pessoal, elas dependem muito do carvão na sua matriz energética. E com essa pandemia, né, por conta do Covid, muitas fábricas, elas estavam com atividade suspensa, né? O que fez com que muitas empresas diminuíssem a quantidade de poluição gerada. E em muitas cidades da China e da Índia, as pessoas começaram a enxergar o que tinha ao redor da cidade, porque eles nem sabiam o que tinha ao redor, nunca viam, de tanta poluição que tinha. Teve até um caso muito interessante de uma cidade que você conseguia ver a cordilheira do Himalaia da cidade, e as pessoas não sabiam, né? Porque era tão poluída a cidade, tão poluída, que elas não tinham a noção da beleza que existia ao redor da cidade. Então, é muito melhor você ter energia hidráulica, né, do que ter energia carvão, que é altamente poluente e altamente nociva para o meio ambiente, né? Bom, então, de um ponto de vista, é muito legal ter energia hidráulica, porque isso faz com que nossa matriz seja limpa, né? Gere bastante energia, né? As hidrelétricas geram muita energia renovável, né? Porque a água passa ali, depois ela passa de novo e vai passando constantemente, né? O que é muito bom. E isso, né, nos dá uma matriz bem interessante. A matriz energética brasileira
brasileira é bem interessante por conta disso. Eu estou deixando de lado a questão dos impactos ambientais gerados pela usina, pessoal, porque é óbvio que a gente sabe que tem impacto. A gente conversou sobre a usina de Belo Monte esse ano, né? Então tem impacto pra cacete a construção de uma usina. Mas aqui eu estou deixando um pouquinho de lado, porque eu estou falando só sobre a geração da energia. Quando nós formos estudar só a energia hidrelétrica, aí sim eu vou levantar com vocês esses pontos negativos, mas por enquanto é uma análise mais geral. Deixa eu ver a pergunta aqui da Má. Bruno, a energia considerada mais sustentável é a hidráulica, tirando a construção da usina? Olha, Má, tirando a construção da usina, é o melhor tipo de energia. Primeiro, porque é renovável, né? A água do rio é renovável. Segundo, porque ela é limpa, ela não gera nenhum resíduo, né? É o que eu falei, a água que entra na parte de cima da usina é a mesma água que sai na parte de baixo, sem nenhum tipo de contaminação, tá? E ela tem um grande potencial para gerar energia, um potencial gigantesco para gerar energia. É muito bom construir usina hidrelétrica, porque ela gera energia com uma capacidade absurda, né? Bom, vi de Itaipu, né? Itaipu sustenta o sul e sudeste do Brasil na geração de energia. Claro, não é só Itaipu, óbvio, né? Mas é ela que garante, né, essa segurança energética da parte mais desenvolvida do Brasil. Então a gente pode dizer, né, que ela é extremamente sustentável, tá? E como você falou, tirando a construção da usina, né? Porque a construção da usina tem muitos impactos. Porque se você olhar para outras fontes que seriam sustentáveis, como por exemplo a eólica, a fotovoltaica, que é a solar, tá? Se você olhar para essas fontes que também são sustentáveis e são fontes muito boas, o problema é que é uma geração de energia ainda muito caro. Tá? Ainda muito caro. E você gera pouca energia com essas fontes, vamos dizer assim, as chamadas fontes alternativas, tá? Porque nós ainda estamos desenvolvendo tecnologia para isso. É lógico, não vou mentir, tá? Hoje a gente já sabe como gerar muita energia eólica. O Brasil mesmo tem vários parques eólicos no Nordeste, parques gigantescos no Nordeste, parques eólicos enormes ali próximo ao litoral, na região sul também. Temos essa usina fotovoltaica que foi construída no Piauí, tem uma outra usina sendo construída ali no Ceará, na Bahia também tem um projeto de construção de usina fotovoltaica. Então, assim, estamos expandindo, tá? Mas ainda se gera pouca energia perto de uma hidroelétrica, tá? Então, a gente pode dizer, mas sim, né, que é a mais sustentável, não esquecendo o impacto ambiental da construção, mas depois de pronta, nossa, com certeza ela fica mais sustentável. Temos mais uma pergunta. A energia de hidrogênio no futuro seria mais limpa? Olha, você sabe do que existem várias fontes de energia sendo pesquisadas, né? E tem até uma aula sobre isso depois, é uma aula que eu gosto muito, porque tem umas fontes bizarras de energia, assim, né? E o ser humano, hoje, tá? 2020, ele não está pensando mais em ter muita energia a partir de uma única fonte, como é o caso do hidrogênio, por exemplo, né? Então, a ideia é usar o hidrogênio numa escala pequena, tá? Então, ao invés de você fazer uma super usina a partir do hidrogênio, a ideia seria você utilizar o hidrogênio para fazer pequenas gerações de energia. Então, por exemplo, né, a célula de hidrogênio que move o carro, né? Que já tem muitos projetos sobre isso. Você, de repente, ter uma célula de hidrogênio que vai gerar energia para uma casa, tá? Então, a energia do futuro, eu não quero dar spoiler porque tem uma aula sobre isso, ela é super legal. Mas a energia do futuro, ela vai ser com certeza limpa, certeza. Se você pegar os dados que eu vou apresentar numa futura aula para vocês, hoje os países investem pesado na geração de energias alternativas. Por incrível que pareça, a China lidera os países que produzem energia mais limpa no mundo, por incrível que pareça, tá? Lógico, ela lidera os investimentos na energia, ainda depende muito do carvão, né? E também do petróleo. Então, sim, com certeza, as nossas fontes futuras, elas
precisarão ser fontes limpas, né? Precisarão. A Europa tem um projeto ambicioso, né? Que a partir de 2000, acho que de 2021, 22, não ter mais carro sendo produzido com somente carro de combustível fóssil, né? Só carro a gasolina, só carro a diesel. Todos os carros produzidos deverão ser do mínimo híbridos, no mínimo, né? Tudo isso para quê? Para deixar a matriz energética mais limpa. Então, tem muita fonte de energia sendo pesquisada, tem muita possibilidade de uso de energia, né? Por exemplo, a gente tem aí, vamos pensar a nível de Brasil, uma disponibilidade de sol que é encontrado em poucos países, né? E a gente, né, mal usa a energia fotovoltaica. Agora que as pessoas estão começando, né, a olhar para esse tipo de energia, porque agora também que barateou um pouco, né? Agora que está com uma geração mais legal. Então, nossa, com certeza, para o futuro, a matriz energética dos países ela tem que ser mais limpa, tá? Seja por uma questão ambiental, seja por uma questão de sobrevivência da raça humana, mas principalmente, né, essa atenção com o meio ambiente que é altamente necessária. Mas tem uma aula sobre isso, viu, cara? Sobre essas fontes de energia do futuro, é uma aula bem legal. Tem um tipo de energia que é muito interessante, que o Brasil não tem, tá? Mas ele é explorado na Islândia. Olha eu dando spoiler de novo, né? Que é a energia geotérmica. É muito legal essa energia. Como na Islândia tem muito vulcão, eles constroem umas usinas que eles pegam uns canos, né, com material bem reforçado, uns canos gigantes, assim, eles cravam esses canos na terra, né, fincam esses canos na terra, e a partir, né, do calor que sai do interior da terra, a água é aquecida dentro desses canos, aí essa água, ela evapora, né, por conta do aquecimento, que é muito calor, esse vapor de uma turbina, gira a turbina e a turbina gera energia. 100% limpa, não tem nenhum tipo de resíduo. A única coisa que solta é vapor de água, mais nada. E como que você aquece a água? Com o calor interno da Terra. Fantástico, cara, fantástico, sabe? A Islândia já investe nisso. E então tem muita fonte de energia que está sendo explorada, muita fonte diferente, várias fontes estão sendo repensadas. Então, com certeza, o hidrogênio ela vai ser parte disso, mas segura aí que tem uma aula especial sobre isso chegando, que são as fontes de energia do futuro. Muito legal, por sinal, acredito que vocês vão gostar bastante. E voltando um pouquinho para o gráfico, pessoal, dá para a gente ver que comparando, né, com 2014, o Brasil diminuiu um pouco a sua dependência da energia hidráulica, né? Ele houve uma diminuição, caiu de 70 para 65, né? Se teve essa diminuição, pessoal, então certamente, né? A gente está falando que outras fontes acabaram aumentando. E eu chamo a atenção de vocês para a eólica, por exemplo, tá? Dá só uma olhada na eólica. Ela saiu de 1.1, tá? De 1.1 para 2.0. Parece pouca coisa, mas a gente dobrou praticamente a produção de energia eólica no Brasil, o que é muito bom, porque é uma fonte limpa, uma fonte alternativa. Isso é muito legal, né? Esse investimento em fontes alternativas é sempre muito legal. Então, é pouco, tá? Mas de 2013 para 2014, a gente dobrou praticamente a produção de energia eólica no Brasil, o que também é muito interessante. Dá para a gente ver aqui, né, que o vermelhinho, que é o carvão, ele estava aqui com 2.6, né? E aqui vocês podem ver que ele está com 3.2, como vocês podem tá notando aqui, né? Então, o Brasil também aumentou um pouco, né? A sua produção, a sua dependência do carvão, e isso explica, principalmente, faltou falar um ponto com vocês, porque a energia hidráulica muito importante, é muito interessante a energia hidráulica, só que ela tem um problema, né? Que ela depende do volume de água dos rios. Ela depende desse volume de água. E nesse ano, não sei se vocês vão lembrar, de 2013 para 2014, a gente teve aquela grande. Lembra que a gente teve uma seca muito grande? Que a gente teve que fazer racionamento de água, que a gente precisou
segurar o consumo de energia, de água, porque teve uma seca muito grande, foi nesse período, tá? Foi nesse período, 13, 14, 15, foi nesse período que a gente teve essa seca. E aí, então, é importante você ter outras fontes, né? Porque se não chove, não tem água no rio. Se não tem água no rio, não gera energia, né? Então, apesar dos muitos pontos positivos, a energia hidráulica depende de um elemento natural e depende da chuva para que esse elemento exista, né? Então, é comum variar de um ano para o outro, tá? Se tem um ano que choveu muito, a hidráulica fica com mais porcentagem. Se é um ano que choveu pouco, a hidráulica diminui um pouquinho, porque outras fontes são ativadas, tá? Aqui dá para ver, pessoal, que vou chamar de amarelo, vai, que a energia nuclear, ela saiu de 2,4 para 2,5. Não é um crescimento significativo, né? Isso aqui, com certeza, foi somente melhoramentos na usina de Angra 1 e Angra 2 que fizeram elas serem mais produtivas, tá? Mas não, né, não representa nenhum grande crescimento. Quando o Angra 3 entrar em operação, a gente vai quase dobrar esse valor, tá? A gente vai chegar aí por volta de 4,2, 4,3, 4,5 de geração a partir da nuclear, né? Vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo. Aqui a gente vê que os derivados de petróleo saltaram de 4,4 para 6,9. Isso também se explica, né, por conta do aumento do consumo de petróleo, seja, né, por questões econômicas, seja por questões de necessidade, né, de ligação de termoelétricas, que depois vou explicar para vocês como que funciona uma termoelétrica, tá? Mas dá para perceber que o Brasil depende pouco do petróleo, né? Isso é muito bom. A gente não tem nem 10% da nossa matriz energética dependente do petróleo. Isso é ótimo, porque nós não ficamos presos, né, a essa fonte de energia, que é altamente poluente e com uma grande variação no preço, né, que às vezes acontece. A biomassa, pessoal, ela saiu de 7,6 para 7,3, uma pequena queda, mas ficou na casa dos 7%, né? Por biomassa, a gente entende a lenha, a gente entende o bagaço de cana, a gente entende o etanol, né? Então, todas as formas, né? Esses compostos orgânicos, né? Toda essa parte de matéria orgânica, quando ela é queimada, a gente chama isso, né, de biomassa. E a gente pode perceber que o gás natural teve um aumento significativo de 11,3 para 13, né? Um aumento significativo em relação às outras fontes. O que indica que o Brasil também usou mais gás natural de 2013 para 2014, e gás natural também é uma forma de você aquecer, por exemplo, não somente as indústrias, né, mas o uso doméstico aumentou muito no Brasil de gás natural, principalmente por conta dos prédios, né, que a maioria dos prédios novos já saem com aquele sistema de gás encanado, né, para você não precisar ficar usando botijão de gás na sua casa. Então, já tem alguns anos que esse processo vem acontecendo, o que faz, né, com que a gente use cada vez mais gás natural. Mas em linhas gerais, pessoal, eu quero que vocês percebam que a matriz energética brasileira, ela não muda muito de um ano para o outro, né? Não existe uma mudança drástica de um ano para o outro. É como eu falei, né? Tudo depende muito de como foi o ano em relação aos elementos naturais, tá? Se é um ano que chove bem, a energia hidráulica ganha mais representatividade. Se é um ano que chove pouco e a gente precisa ligar as termoelétricas, então o carvão, o gás, o petróleo aumentam um pouco o consumo, porque elas que abastecem as termoelétricas, mas de modo geral, a nossa matriz energética, vocês podem perceber, ela não é bem distribuída, né, porque ela é altamente concentrada na hidráulica, mas é uma matriz limpa, né? É uma matriz muito interessante, dos mais poluentes aqui, pessoal, que é o petróleo, e o carvão, né? Se você somar aí petróleo e carvão, você vai perceber que o Brasil ele tem aí cerca de 10% da sua energia sendo muito agressiva ao meio ambiente. Isso faz do Brasil um dos países que tem a matriz energética mais limpa do planeta. É até difícil a gente encontrar alguma coisa para elogiar o Brasil, né? Mas do ponto da geração de energia, pessoal, nossa matriz energética ela é excelente, ela é extremamente limpa e
e extremamente focada em fontes renováveis, o que é muito bom, né? O que a gente não pode deixar é que nos próximos anos a gente aumente a dependência de fontes não renováveis, como o petróleo, por exemplo, em detrimento das fontes renováveis, né? Então, você pode ter um aumento na produção de petróleo, um aumento no consumo de petróleo, mas não substituindo uma outra fonte limpa, né? Porque senão a gente está no caminho inverso. Você pode ter um consumo maior do petróleo, mas sem diminuir outras fontes de energia. Você aumentou porque o Brasil cresceu. Mas é importante a gente tentar manter a nossa matriz energética limpa, tentar manter a nossa matriz energética renovável e quanto menos agressiva ao meio ambiente, melhor para o nosso planeta, melhor para nós, né? Então, apesar de todos os problemas que a gente encontra nesse paísinho chamado Brasil, a nossa matriz energética é com certeza uma das matrizes mais limpas do mundo, por incrível que pareça. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, fala para mim, nesse comecinho de assunto, hoje é só pontapé inicial, tá? É só o pitaco inicial hoje mesmo, nesse comecinho de matéria. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá?